Os atos antidemocráticos são muitos. Membros do judiciário prenderam, censuraram, sequestraram bens de pessoas por crimes de opinião, amordaçaram o parlamento, inviabilizaram o executivo, anularam o Ministério Público e concederam para si mesmos poderes extraordinários para serem os censores dos brasileiros. Canalhas, isso é inaceitável. E eu digo com todas as letras. Todos os ministros do STF que votaram a favor do inquérito inconstitucional devem ser investigados pelo Senado Federal. Presidente, queria começar minha fala parabenizando o deputado federal Marcel Van Hatten pela coleta de 193 assinaturas para a instauração da CPI do abuso de autoridade de membros do STF e do TSE. Ontem, o Brasil inteiro pôde assistir o maior ato público por parte do Parlamento Federal de defesa da democracia, de defesa do Estado de Direito e contra os atos antidemocráticos que vêm sendo perpetrados por membros do Judiciário. Na audiência pública de ontem no Senado, ficou muito claro que o Poder Judiciário tem se distanciado dos preceitos constitucionais. E chegou a hora do Parlamento assumir a sua função constitucional, investigar e punir os agentes públicos que estão em conluio para cometer abuso de autoridade e violar a nossa democracia. A verdade, presidente, é que muitos divergem quando que teve início o estado de exceção no nosso país. Se foi com a abertura do inconstitucional, o ilegal, o abusivo inquérito 4781, popularmente denominado e erroneamente denominado inquérito das fake news e posteriormente de investigação dos atos antidemocráticos, quando na verdade quem vem promovendo atos antidemocráticos, atos abusivos, é o próprio STF, um inquérito completamente torto, aplicado de ofício, com base numa regra regimental que é inconstitucional. O nosso sistema judicial não permite a abertura de tal inquérito, mas ainda assim ele vem se perpetrando por mais de 3 anos. Eu, inclusive, fui autor de um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes em 2020, mas, infelizmente, ele não foi analisado, foi arquivado pelo presidente do Senado que saiu. Outros também dizem que o estado de exceção começou com a busca e apreensão de empresários com base em joinha de grupo de WhatsApp, supostamente para defender a nossa democracia. Outros dizem que pode ter sido com a prisão inconstitucional, ilegal e abusiva do deputado Daniel da Silveira. Uma prisão com uma justificativa tão bizarra, mas tão bizarra, que ela corrompeu 3 princípios basilares do nosso sistema jurídico. O primeiro é o conceito da prisão em flagrante, como se um vídeo na internet pudesse manter alguém em flagrância de delito. O outro foi do crime inafiançável. A Constituição é clara, o parlamentar só pode ser preso por crime inafiançável. E aí fez-se uma argumentação tosca para corromper esse princípio. Mas o principal, com essa prisão, a gente viu a nossa imunidade parlamentar ser completamente violada por outro poder. E o artigo 53 da Constituição é muito claro. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. E é bom a gente destacar a palavra quaisquer. Isso quer dizer que a imunidade parlamentar é sim absoluta e não admite relativização. A verdade é que o texto constitucional não admite relativização,
sequer por quebra de decoro. Caso contrário, a gente permitiria que os nossos pares, adversários políticos, muitas das vezes, pudessem mandar naquilo que a gente diz ou como a gente vota. E caso o Constituinte entendesse diferente, ele teria feito ressalvas. Não consta no texto constitucional que o parlamentar ele é imune por palavras e votos, salvo quando manifestadas nas suas redes sociais. Eu, pelo menos, nunca vi. Até porque em 88 sequer a internet era tão popular. Também não consta lá que os parlamentares são imunes, exceto quando um de nós ofender o ministro do STF. Não existe essa ressalva. Ou então, quando um parlamentar faltar com a verdade, fazer uma fala mentirosa, também não existe essa ressalva. Isso porque, ainda quando o parlamentar fala absurdos, e a gente tem inúmeros exemplos desses, quando ofende alguém, ainda que ofenda alguém, ele faz isso legitimado pelo voto popular. E o nosso Constituinte, quando definiu o modelo republicano que nós temos, quem realiza peso e contrapeso, quem realiza o controle de determinada função de algum dos poderes, ele atribuiu essas funções de forma clara e cristalina. E quando ele cria a imunidade absoluta por palavras e votos, o que o nosso Constituinte quis dizer é que esse controle só pode ser exercido por uma única pessoa, o povo. De 4 em 4 anos, o eleitor exerce o seu controle sobre nós, parlamentares. Ou, no caso de um senador, de 8 em 8 anos. Somente a população pode revisar as nossas palavras e votos. E é óbvio que se ele não permite que o parlamentar sofra um processo por quebra de decoro, não iria nunca permitir que um outro poder pudesse interferir dessa forma no parlamento. Outros também não sabem se o estado de exceção começou a partir da descondenação de um vagabundo, de um criminoso, chefe da maior organização criminosa que assaltou o país desde 2002. E que pôde concorrer à presidência por conta de uma chincana jurídica, por conta de um erro judiciário completamente absurdo, nos mesmos moldes da chincana que foi realizada no Senado quando a presidente Dilma Rousseff sofreu seu processo de cassação. Ali criou-se uma emenda constitucional que permitiu a perda de mandato sem a perda dos direitos políticos. Foi mais um caso em que um membro do STF, dessa vez com a participação do Senado, violou a Constituição Nacional. Outros dizem que o estado de exceção começou quando o TSE, durante as eleições, tomou partido. Promoveu ações que beneficiaram um dos lados. Ora de forma repressiva, ora de forma omissa. Outros dizem também que o estado de exceção teve início quando o judiciário acabou com as atribuições do Ministério Público. Só cabe ao Ministério Público a titularidade da ação penal. E nós vemos o STF, membros do STF, ignorando essa atribuição constitucional. Há quem diga também que o estado de exceção se deu com a volta da censura, prévia e a posteriori. Algo completamente inimaginável desde a nossa redemocratização, violando grosseiramente o parágrafo 2º
do artigo 220 da Constituição. Há outros que falam que o estado de exceção veio com a resolução do TSE, em que membros do tribunal deram para si próprios poderes extraordinários. Instituíram e oficializaram a criação do Ministério da Verdade aqui no nosso país. Como podemos ver, deputada Tia Ju, os atos antidemocráticos são muitos. Membros do judiciário prenderam, censuraram, sequestraram bens de pessoas por crimes de opinião. Amordaçaram o parlamento, inviabilizaram o executivo, anularam o Ministério Público e concederam para si mesmos poderes extraordinários para serem os censores dos brasileiros. Meus colegas parlamentares, a gente não pode permitir que o Poder Judiciário subjugue os demais poderes da forma como vem ocorrendo. Na minha opinião, o erro se deu lá em 88, quando a gente permitiu que a revisão dos atos do Judiciário fosse feita pelo Senado, enquanto o STF era o órgão responsável pelo julgamento dos senadores. Ali criou-se uma relação completamente corrompida e permitiu, inclusive, a chantagem institucional. A gente só vai corrigir isso com o fim do foro privilegiado. Antes disso, vamos continuar tendo esse absurdo institucional no nosso país. Outro equívoco grosseiro foi botar na mão de um único órgão a realização e a fiscalização das eleições. É inaceitável que o TSE acumule essas duas atribuições. Isso é preciso ser revisto pelo Congresso Nacional. Mas o que mais assusta é a conivência de alguns deputados e senadores com seu próprio apequenamento. É assustador. Ver deputados e senadores aceitando se tornarem despachantes de luxo, como bem disse o deputado Van Hatten na audiência pública, de poderosos juízes que nunca receberam um voto sequer, é uma vergonha para a democracia brasileira. É uma vergonha para os eleitores que nos colocaram no poder legislativo. Para concluir, deputado. Mas ainda há esperança, presidente. Na audiência pública de ontem, eu assisti uma mãe de família, uma dona de casa, implorando para receber do judiciário o mesmo tratamento que um traficante e que um bandido que assaltou o nosso país. Canalhas! Isso é inaceitável. E eu digo com todas as letras, todos os ministros do STF que votaram a favor do inquérito inconstitucional devem ser investigados pelo Senado Federal. Todos os ministros do TSE que votaram a favor da resolução 23714 de 2022 devem ser investigados e processados no Senado Federal. E ainda digo mais, o senhor ministro Alexandre de Moraes está em flagrante delito pelo crime de tortura, porque a tortura ela não é só física. O inciso 2º do artigo 1º da Lei 9455 de 97 é muito claro. Quando o agente público impõe tortura psicológica, ele comete crime. E é isso que está acontecendo hoje no nosso país. Um procedimento inconstitucional vem se perpetuando como nunca se viu nesse país, sem um fato determinado para ser investigado, sem um crime cometido para investigar crimes futuros, e vem sendo utilizado como instrumento de ameaça e de tortura de cidadãos brasileiros, e muitos deles detentores de mandato. Se hoje vemos o STF e o TSE perseguindo deputados e senadores, além dos cidadãos que já estão sendo perseguidos
no inquérito dos atos antidemocráticos do Poder Judiciário, em pouco tempo veremos desembargadores e juízes de primeira instância acovardando deputados estaduais, vereadores e governadores e prefeitos. Não porque cometeram ilegalidade, mas apenas porque estão fazendo o seu trabalho, porque estão exercendo as suas atribuições. Hoje vemos promotores querendo dizer para o executivo a oportunidade e a conveniência de um ato administrativo. Hoje vemos membros do judiciário querendo dizer o que nós podemos falar. A verdade é que o acovardamento do legislativo vem criando um monstro e vai nos engolir. Espero que a esquerda, que infelizmente tem alguns membros que estão aplaudindo esses absurdos, e se fosse ao contrário, vocês podem ter certeza que eu estaria criticando da mesma forma, pois eu não faço seletividade de atribuições e de competências. Não acho que o Estado ele tem que ser opressor de uma ideologia, ainda que eu discorde veementemente de muitas asneiras que são postas de forma ideológica. Mas essa é a minha opinião. A beleza da democracia está aí. Agora, é inaceitável que parlamentares que se dizem democratas aplaudam esse tipo de postura. E depois dessa fala, é bem provável, presidente, que eu me junte à lista de presos políticos do nosso país. Mas eu tenho uma filha de 3 anos, e no que depender de mim, o futuro dela não será tomado. E se nós nos omitirmos agora, se nós ficarmos acovardados, só vai nos restar aceitar o perder o mané. Obrigado, presidente.